Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing My Lowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store at Lowe's.com for details. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esses espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Na TV Elas por Elas Formação desta segunda-feira, acompanhe a apresentação da aula A Importância das Políticas Afirmativas, com Laila Thalita, que é graduanda em licenciatura em História. Bora para nossa aula de hoje? Olá, gente! Eu sou Laila Thalita, sou integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. É um prazer voltar para a gente bater um papinho, né? Para a gente ter essa troca com as nossas companheiras. E hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância, que são as políticas de ações afirmativas. Então, hoje eu vou contar um pouquinho dessa minha trajetória e como as políticas de ações afirmativas elas afetaram a minha vida, né, de forma pessoal e acadêmica. Então, vou resumir, que é justamente para a gente conseguir falar um pouquinho de tudo. Eu sou fruto, né, da política de cotas, né, que vem aí das ações afirmativas. Então, eu integro a minha vida inteira em escola pública, municipal, em seguida para Instituto Federal. Então, eu já começo o meu médio integrado ao técnico, o Instituto Federal, por meio de cotas. Só que o que é que acontece, né, que é uma crítica, inclusive, que foi muito debatida aqui no nosso estado, que o Instituto Federal de Alagoas só começa a fazer bancas de heteroidentificação bem recentemente. Então, ainda que eu tenha me autodeclarado, né, pessoa negra da cor preta, eu não passei por esse processo de heteroidentificação. Então, o processo que era validado era somente a autodeclaração do estudante. Então, eu curso aí 4 anos no Instituto Federal de Alagoas, Campus Coruripe, que é a minha cidade, né, natal. Depois que eu concluo, eu vou para a Universidade Federal de Alagoas para o curso de História, também por meio de políticas, né, de cotas. Então, eu adentro na universidade já com todo esse campo vasto e com esse pensamento do porquê as cotas raciais elas são importantes. Então, eu sou cotista do IF e sou cotista na Universidade Federal. E assim que eu começo, né, toda essa pesquisa com relação aos estudos étnico-raciais, que já é algo que vem do IFAL, que aqui a gente chama IFAL, né, Instituto Federal de Alagoas,
já venho com todo esse pensamento, com essa bagagem que eu trago do NEABI e do IFAL, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o qual eu faço parte. Quando eu migro para o FAO, eu já começo a pesquisar e entender que lá também tem NEABI. Inclusive, o nosso NEAB, né, que hoje é NEABI, é um dos primeiros do Brasil, que já começa com toda essa movimentação. A gente falou um pouquinho dele na aula passada. Então, eu já começo no NEABI e a gente já começa a desenvolver a primeira pesquisa do ciclo em que eu participo, das políticas de ações afirmativas da Universidade Federal de Alagoas. Então, como as coisas estão funcionando, né, nesse contexto, especificamente do nosso estado. E a gente percebe que a UFAL também é uma das pioneiras a implementar esse projeto, né, de políticas de ações afirmativas, porque é algo que é implementado lá em 2003. Então, enquanto algumas universidades ainda estavam pensando, mas a gente vai implementar como deve ser feito, ou não é necessário, a UFAL, ela já é uma das pioneiras e em 2003 a gente já começa, né, a colocar em prática o nosso PAAF. Então, é algo que no próximo processo seletivo, então em 2004, já é colocado em prática e é definido, né, para pessoas pretas, pardas e indígenas e quilombolas. Então, aí a gente começa a ter essas divisões de porcentagem das vagas. Inicialmente, né, seriam 20% de vagas para PPI, que é como a gente define, só que dentro desse número de vagas, a UFAL ainda pensa no recorte de gênero. Então, ali o NEAB implementando, também pensando como chamar esses alunos para a universidade, levando em consideração o contexto social, né, que Alagoas está inserido, e aí, segundo o IBGE, Alagoas fica entre um dos estados onde tem o maior índice de... onde tem o menor índice, na verdade, de alfabetização. Então, a gente ainda tem muitas pessoas que são analfabetas ou pessoas que são analfabetos funcionais, né? Que entendem, mas não compreendem o que está lendo, por exemplo. Então, lá já foi pensado esse recorte de gênero também. Dentro desses 20%, 60% dessas vagas eram destinadas para mulheres e 40% para homens. Então, o projeto de política das ações afirmativas da UFAL, ele já vai conseguir conciliar, né, e pensar em muitas questões que a gente fala atualmente, que é justamente tentar atrelar as questões de gênero, raça e classe. Que nos últimos anos, né, esses programas eles já têm pensado e por muito tempo tem pensado as questões de classe, principalmente. Então, esse aluno, ele vem da escola pública? Então, qual a condição social dele? Qual a condição econômica? É um aluno negro? Porque é justamente isso. Quando a gente fala de políticas de ações afirmativas, a gente está falando das minorias. E aí, a gente falando de outras questões, né? A gente começa a ter bem recentemente números de vagas destinadas para assentados, para refugiados, para pessoas trans. Então, esse programa de políticas de ações afirmativas, ele é muito amplo e a gente consegue pensar ele de muitas formas, que é justamente para fazer com que essas pessoas que estão nesses grupos, que fazem parte desses grupos, que elas sintam que, porque uma coisa é entrar na universidade, mas outra coisa é permanecer na universidade, porque o ambiente pode ser excludente, infelizmente pode ser excludente, e é muito triste como a maioria de nós, né, pessoas negras, pessoas pobres, fomos os mais afetados, por exemplo, na pandemia, onde todo mundo estava numa situação terrível
que as aulas pararam, todo mundo parou, já que é feito esse levantamento, né, inclusive pelo NEABI, e todas as universidades começam a fazer essas pesquisas de quantos alunos permaneceram e quantos alunos, né, infelizmente fizeram parte desse processo de evasão das universidades. A gente consegue perceber que a maioria foram de alunos negros, né, de baixa renda, de baixa condição social. Então, as políticas de ações afirmativas é justamente para a gente pensar essas questões de equidade. E quando esses discursos de que as cotas não deveriam existir porque está tomando a vaga de outra pessoa, isso é uma falácia e a gente não deve cair nisso. Que é justamente esse discurso, né? E esse pacto que principalmente a branquitude, esse pacto da branquitude, ele insiste em bater nessa tecla, que é justamente para que a gente não tenha esse acesso. E as universidades, né, falando da nossa realidade aqui de Alagoas, da UFAL, ainda é uma realidade que tem que ser melhorada, que a gente tem que começar nas bases, na educação básica, a gente tem que falar sobre isso, porque de nada adianta se a gente só produzir para a academia. Como os alunos que estão no ensino médio das escolas públicas, eles vão na hora de fazer o Enem, da sua inscrição, eles têm que se autodeclarar. Ele sabe que é um sujeito de direito, né, dessa política de ações afirmativas. Então, a gente tem que pensar muito além do que já está posto. Quando a gente pensar em políticas de ações afirmativas, a gente tem que voltar um pouquinho, dar alguns passos para trás e investir nesse processo mesmo de formação de professores, em projetos de extensão, de pesquisa e extensão, que visem educar racialmente, né, as crianças e adolescentes das escolas de educação básica, sejam municipais, estaduais, porque é justamente isso. A gente fala sobre isso na universidade, a gente cria simpósios, seminários, eventos só para a gente falar sobre educação étnico-racial, só sobre políticas de ações afirmativas. Mas como será que a base, né, de todo esse conhecimento ele está e para onde é que depois de toda essa produção acadêmica ela vai? Para onde ela vai ser destinada? Então, a gente tem que pensar também de forma crítica todas essas questões. Recentemente, eu já estou finalizando o curso de História e, recentemente, dentro dos estágios obrigatórios que a gente tem que cumprir nas licenciaturas, na sala de aula, já lecionando, a Secretaria do Estado, eles fizeram um questionário de heteroidentificação. E o ponto, e o muito interessante, é que, enfim, foi para todas as escolas, mas eu estava numa escola muito específica, e que os alunos se autodeclaravam. E o que eu pude perceber é que muitos ficavam na dúvida: ah, professora, mas eu não sei muito bem o que eu sou, o que é que eu marco. Então, foi necessário que antes a professora, né, que eu e a professora, já que eu estava lá, era o momento da minha aula, a gente falasse um pouquinho sobre isso. Mas foi usado o momento de aula para os alunos entenderem o que eles tinham que fazer. E aí muitas dúvidas foram surgindo, a cabecinha deles ficaram cheias de interrogações. Mas se esse fosse um trabalho que fosse feito muito antes, né, desse momento de eu, Laila Thalita, que pesquisa isso, estar na sala de aula, no momento certo, na hora certa, para falar sobre isso. Se isso não tivesse acontecido. Então, essa é uma das críticas, né, já que a gente está falando sobre esses projetos, é de a gente pensar realmente na nossa educação básica. O ensino de história, no ensino de história, a gente fala muito sobre todas essas questões, né, não somente de questões sociais, mas que os alunos realmente consigam compreender o contexto que eles estão inseridos, para que eles comecem a pensar de forma crítica as coisas que os afetam. Porque o ambiente escolar ele está para além da sala de aula, né, e do espaço escolar. É justamente para eles pensarem e para eles se reconhecerem mesmo quando precisar fazer um questionário como esse, que solicitado pela Secretaria de Educação, ou em um momento
quando precisar fazer o formulário para o Enem para heteroidentificação também, ou, por exemplo, em situações mais graves, para o aluno conseguir reconhecer um caso de racismo, para ele conseguir reconhecer que ele sofreu um processo de violência. Então, essas formações, elas têm que partir, podem começar sim na universidade, mas eles não têm que continuar na universidade, eles têm que expandir. Então, alguns projetos já Federal de Alagoas sobre letramento racial, o próprio NEABI faz projetos sobre essas formações também, mas ainda é algo nichado. A gente tem que pensar em projetos de políticas de ações afirmativas que afetem positivamente todas essas pessoas, seja professores, o corpo discente de todas as escolas. E aí, não somente pensando Alagoas, né, pensando nacionalmente, a gente tem o Plano, né, Nacional de Igualdade Racial, onde tem tudo muito bem explicado. Temos as leis 10.639, por exemplo, que deveria ser obrigatoriamente utilizada nas escolas, mas ainda não é uma realidade de todas. Então, a gente tem que focar muito nessas questões para justamente começar a mudar as estatísticas, né, desses espaços, porque nós temos que estar em todos os espaços, nós devemos ocupar esses lugares, porque a gente se reconhece muito no outro, mas os outros também têm que se reconhecer em nós. Então, falar sobre isso como fruto de uma dessas políticas, né, é justamente reconhecer hoje que eu, como uma sujeita, né, de direito da política das ações afirmativas, pude traçar a minha trajetória e construir realmente esse caminho muito baseado no que me foi fornecido e proporcionado, né, no decorrer da minha vida acadêmica, tendo toda essa consciência racial, me reconhecendo como uma mulher negra, sabendo e percebendo como o racismo e o machismo, ele me afeta todos os dias. Por isso que a gente tem que pensar também, né, como eu falei, nessa questão de gênero. Então, será que está sendo suficiente essa porcentagem de número de vagas, né, esse percentual para cotas para a PPI, por exemplo? Ou a gente tem que pensar em aumentar esse número? As universidades, elas ainda, eu sinto, né, que elas ainda não estão preparadas para pensar profundamente. Acho que está sendo um começo muito bom, muito bonito, o que vem sendo feito no decorrer dos anos, né? Mas eu chego no UFAL lá em 2021 e saio, né, já que estou de saída, eu vejo uma UFAL que ainda tem que melhorar, por exemplo, nessas questões. Então, acho que é isso. A gente tem que se reconhecer como corpo político, tem que entender quais os nossos espaços, como essas políticas de ações afirmativas, elas nos afetam e afetam o outro também. E a gente tem muito que continuar e muito que debater ainda, mas eu acho, né, como eu falei, que já tem sido um lindo começo. E é isso, espero que tenhamos outras trocas e fico muito feliz de bater esse papinho aqui. Na aula de hoje aprendemos sobre a importância das políticas afirmativas. Fique ligada que amanhã tem mais.